Então não é o convite que se deve fazer, né? Jesus disse que toda a Escritura se refere a Ele. Portanto, quando nós pregamos a palavra, todas as Escrituras vão apontar para Ele. E quando nós apontamos para Ele, nós apontamos para nós. Porque aí nós vimos a diferença que temos dEle, a dependência que temos dEle. E aquele que não foi salvo ainda vai poder ver o Senhor. Então Ele nos deu tanto a permissão como a ordem de pregar e de ler toda a Bíblia com as lentes do Evangelho, sendo que o Evangelho aponta para Ele. Quando a gente fala prega a palavra, prega a Bíblia aqui, irmãos, o que a gente está querendo dizer, e é o próximo ponto da nossa conversa aqui, tem gente que não entende o que significa pregar a palavra. Eu não sei se eu dei aqui o exemplo de um aluno de um seminário que foi pregar e o professor dele estava sentado para avaliar. E ele pregou uma passagem no Antigo Testamento. Acho que não dei esse exemplo aqui não, né? Não. E então está lá o professor e o aluno, então, escolhe uma passagem do Testamento e prega. Aí, naquela passagem do Antigo Testamento que ele pregou, eu não vou entrar na passagem aqui, não vale a pena. Enfim, ele pregou, terminou a pregação, e aí o professor falou para ele: olha, foi bom o seu ponto, você dividiu bem, etc. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: por que você não se referiu a Cristo? Aí ele falou: é simples, porque ele não estava lá. Aí ele falou: não, então você não vai passar na matéria. Porque não tem nenhuma passagem das Escrituras que não aponte para Cristo. Do Antigo e do Novo. Todas elas apontam para Cristo. Então, numa reunião corporativa, quando se fala, leia a palavra e pregue a palavra, pregar a palavra aqui, irmão, significa apontar para Cristo. Parece que eu estou falando só para pregadores aqui. Mas isto serve para mim e para você como crente comum. Ao compartilhar o Evangelho, não compartilhe o Evangelho sem que a palavra do Senhor, peço desculpas, não compartilhe a palavra do Senhor com uma pessoa sem que ela leve a Cristo. Qualquer história do Antigo Testamento que você contar, ela vai ter um elo de comunicação com Cristo. Se não tiver, você precisa achar, porque está lá. Não vai fazer igual o aluno de teologia lá, né? Por que eu não preguei? Porque eu não estava lá, eu estava. Você que não viu. Você que não viu. Qualquer passagem do Antigo Testamento. E do Novo, então pronto, aí ok? Então, quando ler, pregar a palavra significa aponta para Cristo. Qualquer texto que você pregar, ok? E quando fala pregar, irmão, mais uma vez, você é chamado a pregar. Você já pregou para o seu vizinho, já pregou para o seu amigo, já pregou para a pessoa do seu trabalho, você não pregou ainda, está na hora, demorou. Está esperando o quê? Deus colocou a pessoa lá, te deu tempo, condição, deu vergonha também, mas se é vergonha, você deixa de lado e vai, tá bem? Terceiro ponto do elemento de uma adoração corporativa bíblica: orar a palavra. 1 Timóteo 2:1. Nós lemos 1 Timóteo 2? Não, 4. 4. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Pois é. Paulo vai abrir esse capítulo, irmãos. Esse capítulo aqui, e a partir daqui, é um capítulo que vai instruir sobre a organização da igreja, como a igreja deve se portar. Os irmãos que conhecem o texto, já leram 1 Timóteo. Depois disso ele vai falar como proceder, né, no culto. Ele vai dar exortações aos homens, vai dar exortações às mulheres, depois ele vai falar da qualificação dos bispos e tal. Antes de começar esse assunto, e aqui é adoração corporativa, o assunto da carta de Paulo a Timóteo é adoração corporativa. Então, antes de começar, ele exorta que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça em favor de todos os homens. O que ele está querendo dizer? Ore. Ore, irmãos. A oração deve ser mais do que esse óleo que está aqui. Ela deve ser o óleo que unge cada parte do nosso momento de reunião aqui. Quando nós estamos reunidos aqui, irmão, a oração devia ser aquela coisa que flui de um grupo de gente que foi salvo pelo Senhor. E tem vários tipos de oração, como ele diz aqui: use prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça. Então, por aí, em outros textos,
Em Mateus 21, Jesus mesmo vai dizer, a minha casa será chamada, naquele evento que ele sai expulsando todos lá, os vendedores, né? A minha casa será chamada casa de oração. Como é que entende-se que uma igreja se reúne e faz uma oraçãozinha de nada no começo e outra no fim? E olhe lá, né? Irmãos, tudo que acontece na igreja faz parte do ministério de ensino da igreja, tudo. E a gente precisa aprender a orar. Quando ali diz, ore as Escrituras, eu tenho que ter cuidado para chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? Veja, o irmão já leu alguma oração da Escritura, na Bíblia? Tem alguma oração escrita na Bíblia? Sim. Várias, é ou não é? Várias orações escritas. Na Bíblia toda? Não, irmão, eu estou me referindo mesmo a partes específicas da Bíblia, porque a Bíblia toda não, a Bíblia tem vários elementos diferentes, tem o elemento de narrativa, por exemplo, tem um elemento histórico, tem um elemento de parábolas, tem o elemento sim, tem as profecias, mas as figuras de linguagem, os elementos de construção do texto são diferentes. Mas existem partes específicas da Escritura, são orações, oração. Oração de Daniel. Vários. Pega Maria, por exemplo. Salmos diz assim, oração de Davi. Oração de Davi, oração de não sei quem. Maria, quando recebeu o anjo, a oração está lá. Ela foi escrita. Está certo que a de Maria ela foi falada e depois foi relatada. Mas a gente vê várias vezes pessoas que escrevem suas orações. Paulo aos Efésios tem menos duas. Várias. Ele está escrevendo aos Romanos, quando chega no meio, ali no capítulo 11, se não me falha a memória, ele rompe assim. Quando ele abre aquele texto maravilhoso, quando ele diz a profundidade das riquezas, aquilo é uma oração. Ele está vindo discutindo teologia, quando chega ali, ele para e fala, ele como se não aguentasse. Ele vem, e na hora que ele fala, ele adora o Senhor, ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus. E oração. Por que nós não fazemos isso na nossa igreja, irmãos? Quando nós chamamos alguém para orar, a pessoa vem aqui e fica, Senhor, eu não tenho palavras. Não, você tem palavra, você tem muita palavra, está aqui, ó. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em orar em público, mas como eu disse, irmão, todo momento da adoração corporativa é de ensino, até orar ensina. Quantas vezes eu fui abençoado, você foi abençoado por um irmão que veio aqui fazer oração. E aquele irmão, ele abre o coração dele, e ele adora o Senhor, ele faz súplicas ao Senhor, ele faz pedidos ao Senhor, ele agradece ao Senhor, e ele fecha a oração e eu falo, Senhor, obrigado, porque eu fui absolutamente abençoado pela oração daquele irmão. Agora, ao invés disso, o que nós temos? Aquele monte de vícios, orações, vício de linguagem, né? Sabe o vício de linguagem na oração? Ó, paizinho, eu te adoro, paizinho, porque paizinho, não sei o quê. Chamar Deus de paizinho, ok, tá, cada um tem o seu jeito, mas, né? E então, Senhor, não sei o que, Senhor, a vírgula da nossa oração é qualquer palavra que você possa colocar lá. Irmãos, por favor. Conta-se a história de uma pessoa que entrou na igreja pela primeira vez e tem uma pessoa orando. E ela falou, que estranho, ela está falando com quem? Ela está falando com Deus. Isso não é mais... Por que ele repete tantas vezes o nome de Deus? Sabe, é como se eu... Senhor, chegar aqui para o Paulo. Paulo, eu tenho uma pergunta, Paulo, pode fazer, Paulo. Você, por acaso, Paulo, viu ontem, Paulo, aquela matéria, Paulo, na televisão, Paulo? Irmão, o que é isso, irmão? Então, por que na hora da oração a gente perde os sentidos e fica naquela repetição sem fim? Irmão, a oração no culto, na adoração corporativa, é ensino. Mais uma vez eu vou voltar ao exemplo do Mark Dever. E atenção, irmãos, é uma igreja, tem lá a realidade deles e tal, mas o princípio se aplica. Ele começou a perceber isso na igreja dele e ele começou então a preparar esse momento. O que ele fazia então? Ao invés de chamar a pessoa ali ele falava assim, olha, eu vou te chamar, eu quero que você faça uma oração domingo que vem. Uma oração de súplica. Faça uma oração, por exemplo, pedindo pelos governantes da cidade, pela nossa igreja, suplique ao Senhor, uma oração de súplica, direcionada, com um assunto específico.
Adore ao Senhor, porque Ele é Deus que supre, por isso nós suplicamos. Se você quiser, escreva a oração, durante a semana faça isso, escreva a oração, como se você fosse orar, escreva, prepare, se lembrar de algum texto bíblico, coloque lá, e domingo que vem, quando eu chamar, você vem. Se quiser trazer a cábula, traz, põe ali, só para não se perder, mas adore o Senhor dessa forma. Pode ser a pessoa escrever oração, aí é um ponto, né? A Bíblia tem um monte, a pessoa vai lá e escreve, no domingo ela vai lá, coloca, e ela abre a boca, e aí adora o Senhor. Você fala, poxa, mas e a ação do Espírito, né? A pessoa, eu sou tomada pelo Espírito. Ok, você pode ser tomado pelo Espírito e fazer uma oração maravilhosa, cheia das Escrituras. Louvado seja o Senhor. Agora, se você é tomado pelo Espírito, vai ficar paizinho, 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 aí não, irmão. Aí você não está ensinando ninguém, você não está adorando ninguém. E está incorrendo nesse problema das vãs repetições. Agora, como ter uma oração, como ler, como orar as Escrituras? Aí tem que ter as Escrituras, né? É engraçado que Moisés disse a Deus que não sabia explicar nada o faraó, e ele arranjou o irmão para ir com ele. Pois é, dizer que é pesado de língua, né? Pois é, mas aqui no que concerne a oração, sabe? Porque a oração, irmãos, ela é aquilo que nos move aqui nesse mundo. Mais uma vez, a gente tem que lembrar de Cristo que morreu por nós naquela cruz, exatamente para que a gente pudesse ser reconciliados. Lembra da primeira palestra? O cristão é, acima de tudo, uma pessoa que foi reconciliada com o Pai. Irmãos, essa reconciliação se dá através da oração. Essa porta aberta que nós temos de chegar no nosso Deus e dizer, Pai, irmãos, é maravilhoso, não é uma coisa simples isso. A gente devia valorizar mais isso. No entanto, então isto é para ensinar a igreja a buscar as Escrituras até na oração, ok? Então a Bíblia nos ensina como orar, e como a Bíblia ensina, ela nos ensina a orar citando a própria palavra de Deus. Toda oração que você vê nas Escrituras, ela está carregada de palavra. Isso devia ser a nossa também, tá bem? Cante a Bíblia. Efésios 5,19. Está tudo muito próximo aí, acho que vale a pena a gente ir lá. Alguém lê? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Toda a igreja de Éfeso foi instruída a edificar uns aos outros e a louvar a Deus com canções, com hinos, músicas, com música. E aí novamente Jesus usa a palavra para edificar e fortalecer a sua igreja. A gente vê que quando a Bíblia fala, e aliás aqui no Novo Testamento tem essa palavra, mas a gente vê isso bastante nos Salmos, no Antigo Testamento, a questão do louvor ao Senhor, usando de recursos, né, da música, por exemplo. Irmãos, a música ela tem um poder impressionante. A música tem um poder incrível, a gente estava falando isso hoje, né? Sabe aquela música que não sai da sua cabeça? E tem música que você não queria que ela entrasse lá, e ela entrou, e não sai. É incrível. Então, há uma força na música que deveria ser usada para que a palavra do Senhor fosse introduzida. Então, quanto mais as canções aplicarem corretamente a teologia que está escrita aqui, mais edificado vai ser o povo.